Porque eu acho que o governo já perdeu 8 meses. O Lula tinha que estar conversando com as pessoas, sei lá, uma vez por semana, mas não exatamente como faz um presidente, não. Sabe? Esses programas que ele faz às terças-feiras, você acha que não está bom? Não é que não está bom, não é que não está bom. Eu acho que deveria ser muito mais direcionado para o combate ao mundo paralelo, para o combate à desinformação. E por que eu estou dizendo o próprio Lula? Porque ele é o comandante. Vindo dele, tem outra... por exemplo, ele poderia estar combatendo, né? Ele poderia estar... imagina o Lula, né? Vamos lá então, aí já é o Leal da área específica da comunicação falando. Imagina o Lula, né? O Lula, uma fala do Lula lá com essas pessoas, nos canais certos, perguntando, cara, por que você continua me chamando de ladrão? Eu acho que nós precisamos muito dar o tom correto da comunicação. Entendeu? Nesse momento agora, né? Pois é, porque ao fazer isso, eu garanto a você que milhões de pessoas vão pensar 2 vezes. Aí você fala, mas um radical... Cara, vamos atingir as pessoas, né, da forma correta ao longo do tempo, mas com essa postura, ou seja, é o que você falou, o tom certo, vindo do próprio presidente. Porque isso é muito importante para tudo que está sendo pensado pelo PT, pelo governo, por quem faz parte dessa frente, né? Você citou aí o Alckmin, a Tebet, enfim, né? O Flávio Dino, enfim, todos eles, né? Isso faz parte de um alicerce que, se não existir, esse problema pode voltar muito mais forte, porque ele terá criado raízes. Você entendeu? Esse mundo paralelo vai parecer real, compreendeu? Então, assim, tomara... E tem aí, né? E tem aí uma coisa que é o resultado, né? O resultado das benesses, né? Dos privilégios, da ascensão, do poder que manipula o mundo paralelo, obtém. Como os deputados, como temos aqui. Tem o deputado Geyer, por exemplo, o deputado Frederico Rodrigues, esses que utilizam essa técnica permanentemente, mas eles vivem disso até, né, do ponto de vista político, e o caso é um deles até mesmo financeiramente, porque ele vende isso. Então nós temos um sistema montado. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. As religiões foram literalmente capturadas por um projeto ideológico de manipulação, de mentira mesmo, né, de mentira. Já vivem aí, inclusive, no charlatanismo religioso. Você vê, o que o Lula fez até agora, nesses 8 meses, já inverteu esse processo entre os religiosos. Ele hoje tem mais aprovação do que desaprovação, mas ainda a desaprovação, no caso, é muito alta ainda. Entendeu? Eu acho que aí nós temos um problema que esse método aí, ele aproveita, porque você tem um processo ainda vigente no país, de uma democracia que ainda, mesmo que ela golpeada, ela ainda deu resposta e elegeu um projeto de sociedade civilizada, que é o que o Lula representa hoje, né? Mas você tem bolsões de miséria, você tem distanciamento, você tem hoje setores da sociedade que vivem isolados, né? Você tem aí, eu posso até materializar um pouco aqui Goiânia, a Grande Goiânia, a região metropolitana. Veja bem, Leal, nós vivemos hoje numa cidade que ela tem aí 21 municípios ao seu... 20 municípios, e com Goiânia 21, que tem 2.600.000 pessoas. Como é que elas vivem? Como é que elas se locomovem? Como é que elas se interagem? Como é que elas se comunicam? Aí você tem uma população que uma parte
14, 15, quase 18% já tem acima de 60 anos e muitos acima de 70, 80 anos. Como é que essas pessoas vivem? Eu estou acompanhando, né, pessoas de idade da minha família, pessoas que estão isoladas, né? Então você tem um caldo, né, social, né, muito propício a essa manipulação. Né? E você tem os arrependidos, os frustrados, aqueles que não conseguem se estabelecer nessas transformações que ocorreram. Né? Você tem a manipulação das plataformas de exploração, né? Uber e todas essas outras aí que fazem, o iFood, todas essas, né? Que os caras vendem comida sem ter um fogão, né? E ganha mais do que o cara que produziu a comida, do que hoje que entregou. Então, essa manipulação global desse modelo, eu participei do lançamento de um livro a semana passada, do Ricardo Antunes, é um professor da USP, um sociólogo, um cara de um grande pensador marxista. Então, ele estudou muito essa nova classe explorada, que é essas das plataformas. Então, isso transforma, quer dizer, o cara está desempregado, ele entra em qualquer coisa. Com certeza. Qualquer coisa. E o que é grave? Aí ele entra num projeto, ele compra uma moto, ele vai ter que pagar essa moto, depois ele acidenta e ele vai para um lugar que ele não tem assistência. Então, nós estamos num processo tenebroso. Mas nós precisamos aí fazer o enfrentamento. Eu não tenho dúvida que muita gente já está desmascarando esses falsos religiosos, aí, esses manipuladores, esses mentirosos, né, que têm usado a igreja para isso, né, e aí com maior concentração no público evangélico, mas também, eu sou católico, veja que alguns padres aí são terríveis, né, que assumiram a linha de frente contra o uso das vacinas, das atividades, impedem, por exemplo, que as nossas crianças agora sejam vacinadas contra HPV. Veja, HPV é um problema gravíssimo. 50% dos homens têm HPV. E é perigosíssimo para as mulheres, né? Isso desenvolve câncer, né? Também nos homens com maior frequência. E aí nós temos uma ação deliberada, ignorante, atrasada, deixar as nossas crianças sem essa proteção.